Bom, pessoal, a questão é bem específica, né? É um cilindro equilátero inscrito na esfera. Então, qual que é a grande sacada aqui? Primeiro, a gente tem que se preocupar com o raio dessa esfera. Então, visualizemos. Puxa o raio aqui para cima, olha o raio da esfera. Já puxa esse raio aqui também, né? Bom, vocês sabem que o cilindro equilátero tem a característica de nos mostrar um quadrado aí, né? Então, o que a gente está enxergando aqui na seção meridiana desse cilindro é um quadrado, observa. Isso é o cilindro equilátero, né? E daí vocês já repararam aí que a diagonal desse cilindro aí é dada por 2 R's? Qual é a fórmula da diagonal de um quadrado? Não é lado raiz de 2? Então, fazendo um Pitágoras aí, a gente encontra a altura desse cilindro, né? E, consequentemente, o diâmetro da base, tá? Então, essa diagonal é equivalente a 2 R's. Olha aí, ó. Olha o lado desse quadradão aí. Esse lado aqui vai ficar o 2R dividido pela raiz de 2. Racionalizando, a gente vai concluir aí um lado igual a R raiz de 2. Então esse R raiz de 2 aí é o lado desse quadrado, né? Ou seja, é a altura do cilindro e, consequentemente, o raio da base. Aqui, ó. Eu vou trocar a cor, vamos fazer um amarelinho aqui para aparecer bem. Ó, metade do lado do quadrado, né? R raiz de 2 dividido por 2. Esse é o raio do cilindro. Aí vai ficar fácil, né? Qual é a jogada? Ache a diferença entre o volume da esfera e o volume do cilindro. Vamos lá? Tá aí, ó. D. Chamei de D, né? Diferença. Volume da esfera. Fórmula. 4π raio ao cubo sobre 3. O raio da esfera a gente chamou de R, né? Aquele R cor-de-rosa lá do início, né? Menos volume do cilindro, área da base vezes altura, né? Vamos lá, área da base então, π vezes raio ao quadrado. Reparem que o raio da base lá é aquele amarelinho, né? É o R raiz de 2 sobre 2, né? Então, π vezes o raio ao quadrado, né? Vezes a altura. A altura desse... Vezes a altura. Vou colocar em vermelho. A altura desse cilindro é R raiz de 2. Então, com uma única incógnita, né, a gente conseguiu escrever as medidas aí nesse problema, né? Organizando isso aqui, vamos lá? Nessa etapa, a gente então vai colocar o fator comum em evidência aqui. É só uma forma de representar isso, né? Fator comum em evidência, πr ao cubo. Quem é que ele multiplica? Naturalmente, o 4/3 menos raiz de 2 sobre 2. Já está de bom tamanho essa resposta. Acho que é a resposta aí que o autor do livro apresenta. Mas, obviamente, ainda dava para ajeitar isso aqui de maneira diferente, né? Fazer o MMC aqui entre o 3 e o 2, que é 6, enfim. Pessoal, a grande sacada aqui quando vocês tiverem uma esfera inscrita num cone, tá? Em primeiro lugar aqui é puxar a altura desse cone, que vai passar ali pelo centro da esfera e vai bater aqui no centro da base do cone. Essa altura do cone foi dada, aliás, como 12. E vocês têm que sempre fazer isso aqui, ó. Olha o centro da esfera e o raio. Onde é que vai o raio? Claro que ele vai aqui para baixo. E o raio eu vou chamar de R. Este raio vai para cá também, ó. Isso vai ser imprescindível a gente observar esse perpendicularismo, tá? Essa situação aí vai gerar exatamente triângulos semelhantes. Olha o raio da base do cone, que foi dado, aliás, como sendo 5, né? Olha o triângulo que a gente já enxerga de cara aí, ó. Um triângulo de catetos 12 e um cateto 5, né? Por Pitágoras, a gente já determina aí facilmente a geratriz desse cone, tá vendo? Ah, será que vai ser importante? Ah, meu, praticamente certo, tá? Aplicou um Pitágoras aqui, vocês têm essa geratriz aí. Essa geratriz fatalmente dará 13. Vamos colocar o valor dela aí. E agora é semelhança de triângulos. Mas o que ele quer? Ele quer justamente o raio da esfera, né?
ele poderia pedir o volume da esfera, a superfície da esfera. De qualquer maneira, a gente precisaria do raio, né? Então, por isso que você sempre tem que partir dessa situação ali dos triângulos, né? E o trabalho agora, então, é de triângulos semelhantes, semelhança entre triângulos. Pessoal, tem uma jogadinha aqui bem interessante pra gente fazer, que é a seguinte, ó. Tá, e vamos destacar em vermelho essa linha, então. Reparem, essa linha vermelha aí, quanto é que ela mede? Essa linha vermelha, a gente vai dizer que ela vale todo aquele 12 menos o raio da esfera, né? Porque o 12, não te esquece, aquele 12 que tá de branco ali é a altura do cone, né? Então agora é só fazer semelhança entre os triângulos, tá? Identifiquem os ângulos iguais aí, ó. Vamos pintar um ângulo aqui em cima, ó. Vamos pintar esse ângulo verde aqui, ó. É um ângulo comum ao triângulo pequenininho aqui em cima e ao triângulo grande, né? E o outro ângulo comum ali é o ângulo de 90 graus. Encontrou dois ângulos em comum, vocês sabem que os dois triângulos são semelhantes. Aqui está o outro 90 graus, né? Observa aqui, ó. Eu vou aplicar um seno desse ângulo que eu estou chamando de θ, tá? Quanto é que vale o seno θ? Vou fazer o seno em dois pontos diferentes, tá? Seno θ, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Concorda com essa formulação que eu coloquei aí? O cateto oposto é o Rzinho? Claro que é, né? Eu tô analisando esse triângulo pequenininho aqui, ó. Então o seno θ é o cateto oposto, que é esse R aqui, dividido pela hipotenusa, que é essa linha vermelha. Agora eu vou fazer o mesmo seno daquele mesmo ângulo, só que eu vou olhar pro grande triângulo, ó. Quem é o cateto oposto? É aquele 5 lá embaixo, ó. Cateto oposto 5. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo? Tô olhando para esse triângulo grande, a hipotenusa dele é 13, né? Olha aí, ó. Uma verdade. Tá? Então, desenhar os dois triângulos retângulos ali, um do ladinho do outro, né? Um triângulo é maior, o outro é um pouco menor, né? É uma jogada bem interessante para se fazer semelhança de triângulos. É prudente vocês tomarem esse cuidado, mas teria que desenhar com cautela. Esse triângulo aqui tá numa posição diferente daquele triângulo grande, né? Então, para fazer a semelhança de triângulos propriamente dita, tem que ter essa cautela aí de desenhar os triângulos um do lado do outro, né? E aí ficou fácil de fazer isso aqui, né? Desenvolvendo aí vai dar um raio 10 terços, alternativa correta, letra América. Questão 10 traz aí um cilindro, raio da base Rzinho, altura 2Rzinho. Tá cheio d'água. Mergulha-se nesse vaso um tetraedro regular, até que sua base fique inscrita na base do cilindro. Pessoal, o tetraedro regular é aquela pirâmide formada por triângulos equiláteros, ó. Tá aí o tetraedro. Então, esse triângulo equilátero da base aí vai ficar inscrito na base do cilindro. Isso é o que o texto disse, né? Há, obviamente, um transbordamento de água, né? Porque o cilindro estava cheio d'água, né? Retirando-se o tetraedro do vaso, qual é a altura da coluna d'água? Bom, como transbordou a água, né? Quando a gente colocou o tetraedro, a água está até o topo aqui. Quando a gente tirar o tetraedro daqui de dentro, a água vai baixar. Vai baixar uma determinada altura aqui, né? Que eu desconheço. Só que uma coisa é certa, essa água que saiu, né, baixou o nível aí, é exatamente o volume do tetraedro. Perfeito? Então o que a gente acaba tendo ali é que o volume daquele tetraedro é igual ao volume desse cilindro que está destacado aí com a altura H, né? Vamos trabalhar em cima disso aqui. Fórmula do volume do tetraedro. Vou consultar ela aí, tá? Vou colocar. A gente sabe que é só fazer um Pitágoras lá para determinar a altura, né? E aí fazer o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3. Mas eu sei que o volume do tetraedro é dado por A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Volume do cilindro. Área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura, só cuidado, eu estou falando desse cilindro aqui, que eu estou pintando de azul agora, tá? O volume do tetraedro é exatamente igual a esse volume aí, né? Tá? Então a altura desse cilindro é aquele Hzinho ali que eu desconheço. Tá? Volume do tetraedro igual ao volume desse cilindro azul.
Tá aí a expressão, ó. Claro, ela ficou com duas incógnitas aqui, na verdade 3, né? A gente tem o raio ali e o Hzinho. Mas aqui, ó, a gente tem uma relação para trabalhar lá embaixo, na base, né? Isso a gente não pode deixar de fora. Olha aqui, ó. A relação é de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, né? Numa circunferência, aliás, de raio Rzinho. Então aqui a gente tem um lado A, né? Que é a aresta do tetraedro lá, ó. Que é o lado desse triângulo aí da base, né? E o Rzinho, que foi dado pelo problema, ele vai aparecer aqui, ó. Então qual é a relação que eu tenho entre o Rzinho e esse A no desenho? Vocês lembram do apótema aqui, né? Esse que eu tô riscando agora, ó. O apótema é a terça parte da altura do triângulo. Então esse Rzinho, na verdade, não é 1/3. Esse Rzinho são 2/3, né? Aqui embaixo tem 1/3 da altura. O restante, que é o Rzinho, são 2/3 da altura do triângulo. Olha aí. Qual é a fórmula da altura do triângulo? Não é lado raiz de 3 sobre 2. Portanto, esse Rzinho pode ser escrito como A raiz de 3 sobre 3. E aí a gente substitui ele dentro daquela relação lá que a gente tem, né? Ou substitui o Rzinho, ou substitui o Azinho. Daí eu teria que isolar o Azinho aqui embaixo, né? Substituindo, então, esse raio aí na expressão. Aí está ele, né? Ele é ao quadrado. Aqui a gente tem uma altura. Não se esquece, tem um π aqui. Aqui tem A cubo raiz de 2 sobre 12. Vocês estão vendo aí que vai ocorrer aí várias simplificações, né? Vamos lá, aqui A ao cubo, raiz de 2. O 12 é 3 vezes 4. Do outro lado temos um π. O A ficou ao quadrado, aí ficou 3 sobre 9, que é 3 vezes 3. E vamos fazer as simplificações agora. 3 com 3 cortou. Esse 3 aqui dá para cortar com esse aqui. Já ficou bem melhor, né? Esse A ao quadrado aqui dá para cortar com esse A ao cubo. Então, aqui a gente ficou com A raiz de 2 sobre 4. E do outro lado sobrou π vezes o Hzinho. Então, conclusão, a altura que ele está pedindo é A raiz de 2 sobre 4π. Isso quer dizer que eu calculei a altura em função da aresta do tetraedro, tá? O problema não especificou isso. Mas se tu quisesse calcular essa altura em relação, essa altura em função desse raio R aqui, era só a gente isolar o A, ó. Quanto é que vale o A? 3R sobre raiz de 3, né? Então a gente coloca no lugar do A esse valor, 3R sobre raiz de 3. Vamos fazer para ver como é que fica. Só organizei um pouco melhor aqui. Olha aí, ó. Vamos colocar esse A, então, valendo 3R sobre raiz de 3. Aí teríamos que racionalizar aqui, né? Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. O que que surge? Olha ali, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que simplificou com esse cara aqui. Eu fiquei com uma altura valendo Rzinho vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. E embaixo temos 4π. Então essa era uma maneira aí, uma outra maneira de se expressar aquele Hzinho, né? Que é aquela altura daquele cilindro azul. Mas o que o problema está pedindo, na verdade, não é aquilo lá. É exatamente essa altura aqui, a altura da coluna d'água, né? Que ela é dada por 2R menos aquele Hzinho lá, né? Porque 2R é tudo isso aqui, ó. Aí tira fora esse pedaço Hzinho, sobra essa parte aqui que é a coluna d'água, tá? Então eu vou escrever. A altura da coluna d'água é o 2R menos o Hzinho. Vamos lá? A altura da coluna d'água, 2R menos o Hzinho que a gente construiu, né? Então, fazendo essa conta aqui, e aqui a gente poderia colocar o Rzinho em evidência no numerador, né? Ó, quem é que ele ia multiplicar? O 8π menos a raiz de 6. E embaixo ficou 4π. Não tem jeito, né? Tá aí uma maneira de se expressar esse resultado, né? Era um pouco livre, porque o problema não especificou se queria a altura da coluna d'água em função do Rzinho ou em função da aresta Azinho, né? Então não tinha muito essa instrução, era um problema mais livre assim. Mas esse resultado aí tá lindo. Valeu, pessoal. Grande abraço, hein?